Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jesus no Oceano Sagrado da Graça, um espaço de fé, poder e revelações do alto. Aqui, cada palavra carrega propósito, cura e direção. Para receber mais orações que podem transformar sua vida, deixe seu pedido de oração nos comentários. Estaremos orando por você e sua família. Inscreva-se agora e deixe seu like para que possamos te entregar mais orações poderosas como essa. Deus te abençoe. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Antes de orarmos juntos, respire fundo e entregue sua atenção a Deus. Hoje, vamos orar para que as correntes espirituais que travam sua vida financeira sejam quebradas. Talvez você já tenha tentado de tudo, trabalhado duro, feito cursos, se dedicado, mas o dinheiro entra e some. Os sonhos ficam sempre para depois. As dívidas falam mais alto que os planos. E no coração nasce uma pergunta silenciosa: será que fui esquecido? Mas a verdade é que Deus não te esqueceu. Ele tem promessas para a sua vida, inclusive na área financeira. Deuteronômio 28:12 diz: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Isso significa que existe um tempo certo, um céu cheio, e um Deus que abre as portas quando a nossa vida está alinhada à vontade dele. Não se trata apenas de dinheiro, mas de propósito, direção e obediência. Hoje, oramos para que a bênção alcance não apenas sua conta, mas seu coração, seus hábitos, sua administração e sua fé. Se essa introdução falou com você, escreva com fé nos comentários: Deus vai destravar minha vida financeira. Quando você honra a Deus, Ele honra sua provisão. A palavra nos ensina um princípio que muitos ignoram. Prosperidade começa com honra. Provérbios 3, 9 e 10 declara: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Antes de pedir bênçãos, Deus observa o nosso coração. Antes de liberar recursos, Ele examina se temos maturidade para administrá-los, porque riqueza sem sabedoria destrói, mas provisão acompanhada de temor transforma. Hoje pedimos ao Senhor: ensina-nos a honrar o Teu nome em tudo, inclusive no financeiro. Mostra-nos onde temos sido negligentes com o que temos. Ajuda-nos a não gastar como o mundo, mas investir como filhos da luz. Ensina-nos a semear, a guardar, a planejar e também a crer. Muitos estão travados financeiramente, não por falta de talento, mas por falta de alinhamento espiritual. Honrar a Deus com o que temos é abrir espaço para Ele nos confiar ainda mais. Seja no pouco ou no muito, que sua vida testemunhe fidelidade. Porque quando você honra a Deus com seus bens, Ele enche os celeiros, Ele transborda os lagares, Ele reverte cenários e muda a sua história financeira desde a raiz. Se essa oração falou com você, escreva com fé nos comentários: eu escolho honrar a Deus com meus recursos, quebrando os ciclos de escassez com obediência, Senhor. Hoje eu oro por aqueles que se sentem presos em ciclos de escassez, pessoas que recebem, mas perdem, que tentam, mas algo sempre trava, que trabalham, mas o fruto nunca é suficiente. E é por isso que hoje nos voltamos à Tua palavra em Malaquias 3:10, onde está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é um dos únicos versículos em que o próprio Deus nos desafia a prová-lo.
Não porque ele precise ser testado, mas porque ele deseja abrir as janelas do céu sobre nós. E muitas vezes as finanças estão travadas não por falta de esforço, mas por falta de obediência. Senhor, se houver em nós qualquer desordem, qualquer má administração, qualquer raiz de ganância ou negligência, mostra-nos. Purifica nossas intenções financeiras. Que nosso coração esteja mais focado no reino do que nos rendimentos, mais em obedecer do que em acumular. Nós pedimos não apenas a bênção, mas também o entendimento que liberta. Queremos viver livres da escravidão da escassez. Queremos andar debaixo do céu aberto, porque quando obedecemos, as correntes se quebram, as portas se abrem, e a abundância vem como resultado de uma vida alinhada com o céu. Se você sente que Deus está quebrando ciclos hoje, escreva com fé nos comentários. Deus está destravando minha área financeira. Deus vai restaurar aquilo que a escassez levou, Pai. Hoje eu oro por todos que se sentem envergonhados financeiramente, por aqueles que já perderam negócios, oportunidades, reputação, por quem olha para trás e vê anos de esforço desperdiçados e pensa, será que ainda há tempo para mim? A tua palavra em Joel 2, 25, 26 nos dá esperança. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Esse versículo é uma promessa para quem foi atingido pela escassez, pelas perdas e pelos atrasos. Não importa o quanto você perdeu, não importa quantas portas se fecharam, Deus diz, eu vou restituir. Senhor, que essa restituição não venha só no dinheiro, mas na dignidade, na autoestima que foi ferida por não conseguir prover, nos sonhos que foram adiados porque o recurso não chegou, na esperança que foi sufocada por boletos, dívidas e limitações. Hoje, em nome de Jesus, declaramos que o tempo de vergonha está terminando, que o tempo de fartura e louvor está chegando, não pela força do nosso braço, mas pela tua fidelidade. Restaura, Senhor, o que foi levado, o que foi perdido, o que foi roubado. Faz de novo e faz melhor. Se você crê que o tempo de restituição chegou, escreva com fé nos comentários. Deus vai restaurar tudo que eu perdi. A prosperidade caminha com a sabedoria, Senhor. Muitos pedem prosperidade, mas se esquecem de pedir sabedoria. E a tua palavra em Provérbios 21, 20 nos alerta. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os devora. A verdade é que não basta ter, é preciso saber manter. Quantos já receberam algo bom e perderam por imprudência? Quantas portas se abriram, mas logo se fecharam por falta de preparo, controle ou visão? Hoje pedimos algo além de dinheiro. Pedimos maturidade, pedimos disciplina, pedimos sabedoria. Ensina-nos, Deus, a administrar o que temos, a planejar antes de gastar, a não viver por impulso, mas por propósito. Que cada recurso que entrar em nossas mãos sirva para edificar, abençoar e gerar frutos. Não queremos apenas sobreviver, queremos prosperar com equilíbrio. Não queremos apenas pagar contas, queremos investir no reino, na nossa casa e no futuro. Não queremos mais repetir os mesmos erros, queremos trilhar um novo caminho. Senhor, retira de nós o espírito de desorganização financeira. Cura os traumas que nos fazem gastar para anestesiar a dor. Liberta-nos da mentalidade de escassez e nos conduz a uma mentalidade de mordomos fiéis. Hoje, consagramos a Ti nossas carteiras, nossos salários, nossas escolhas e pedimos, dá-nos sabedoria para nunca perder o que o céu nos confiar. Se essa oração falou com você, escreva com fé nos comentários.
Quero a sabedoria que atrai prosperidade, quebrando maldições financeiras e herdando promessas. Senhor, hoje eu oro por todos que carregam marcas invisíveis no financeiro. Pessoas que cresceram ouvindo que dinheiro é sujo, que nunca viram prosperidade dentro de casa, que aprenderam a sobreviver, mas nunca a conquistar. Pais endividados, lares cheios de brigas por causa de dinheiro, falta constante. E agora, mesmo adultos, muitos continuam presos a esse ciclo, não por escolha, mas por herança espiritual. Mas a tua palavra em Gálatas 3:13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Isso significa que em Cristo nós não somos obrigados a repetir os erros financeiros da nossa linhagem. A cruz já cancelou toda sentença de escassez. A cruz já anulou toda palavra de derrota. A cruz nos deu acesso à bênção de Abraão e ele era abençoado em tudo. Senhor, nós agora rompemos em teu nome com toda a maldição hereditária sobre as finanças, palavras que amaldiçoaram o trabalho, traumas que nos ensinaram a esperar o pior, medos de investir, crescer ou prosperar. Declaramos: somos filhos da promessa, temos uma nova linhagem, a do céu, e como herdeiros da cruz, temos direito à abundância com propósito. Tira de nós toda a culpa por desejar crescer, tira de nós o medo de dar certo e coloca em nós a coragem de viver a plenitude do que o Senhor preparou. Se essa oração foi para você, escreva com fé nos comentários: sou herdeiro da promessa em Cristo Jesus. Em tempos de escassez, Deus ainda sustenta, Senhor. Hoje eu oro por todos que estão passando por um vale financeiro. Pessoas que perderam empregos, que têm contas atrasadas, dívidas acumuladas, prateleiras vazias, mas mesmo assim, continuam orando, esperando, confiando. A tua palavra em Salmos 37:25 nos traz consolo e esperança. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse versículo não é poesia, é testemunho. É a voz de quem andou com Deus por muitos anos e nunca viu um justo desamparado. E se está escrito, é promessa. Senhor, mesmo que hoje o cenário pareça desanimador, nós escolhemos confiar. Mesmo que o salário não esteja dando, que os negócios estejam lentos, que a ajuda não venha, tu continuas sendo o nosso provedor. Nos momentos mais difíceis é que a tua fidelidade se manifesta com mais força. Eu oro agora para que nenhum justo passe fome, para que milagres invisíveis aconteçam nos bastidores, para que recursos inesperados venham, para que portas que pareciam trancadas se abram com a chave do céu, que a tua provisão seja exata no tempo certo, na medida perfeita, que a paz reine sobre quem está apertado e que a fé continue viva mesmo quando a geladeira estiver vazia. Senhor, mostra que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e que jamais deixarás de cuidar dos teus. Se você está confiando em Deus mesmo em meio à escassez, escreva com fé nos comentários: o justo não mendiga o pão, Deus provê. Deus te chama para viver livre de dívidas, Pai. Hoje eu oro com fé por todos que estão endividados, por aqueles que choram diante de boletos, que se escondem de cobranças, que mal conseguem dormir. A dívida corrói a alma, rouba a paz e aprisiona os sonhos. Mas o teu desejo para os teus filhos é liberdade. A tua palavra em Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Senhor, essa palavra nos revela que o teu plano é que sejamos livres de todo o peso financeiro, que sejamos bons administradores, sim, mas também libertos do jugo da dívida constante. E se estamos em desequilíbrio, que o teu Espírito nos ajude a recomeçar.
Hoje, oramos para que a mentalidade de escravidão financeira seja quebrada. Oramos para que todo espírito de escassez, medo e consumismo seja lançado fora. E clamamos para que o Senhor nos leve a um novo tempo. Um tempo de sabedoria, um tempo de libertação, um tempo de crescimento saudável. Dá-nos estratégias, Deus. Levanta oportunidades reais e honestas. Corta os juros injustos, os vínculos opressores, as armadilhas de sistemas que aprisionam. Abre os céus sobre quem tem pagado tudo com esforço. E mais do que isso, ensina-nos a nunca mais voltar para esse ciclo. Que a liberdade financeira que o Senhor libera hoje seja também uma lição para sempre. Nós não fomos criados para viver correndo atrás de dinheiro. Fomos chamados para viver com propósito, com equilíbrio e paz. Se essa oração tocou seu coração, escreva com fé nos comentários: Deus está me libertando das dívidas. Deus prospera aqueles que têm propósito, Pai. Hoje nós queremos entender o verdadeiro sentido da prosperidade. Porque não se trata de ter apenas para acumular, mas de ser abençoado para abençoar, de receber para repartir, de crescer para servir. A tua palavra em 2 Coríntios 9:8 nos revela esse princípio. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Isso é prosperidade com propósito. É quando o Senhor supre cada necessidade e ainda transborda graça para que possamos agir com generosidade. Senhor, tira de nós toda visão distorcida sobre dinheiro, toda crença de que riqueza é pecado ou de que prosperar é errado. Prosperar sem propósito nos esvazia, mas prosperar para servir o reino nos preenche, dá-nos sabedoria para administrar e maturidade para multiplicar com compaixão. Queremos ser canais e não barragens. Queremos ser rios e não represas. Nos usa, Senhor, para alimentar famílias, investir em missões, socorrer necessitados, transformar realidades e mostrar ao mundo que ser de Deus é também ser justo, responsável e generoso. Porque quando o céu prospera um justo, a terra sente os frutos dessa semente. Se essa oração alinhou seu coração com o propósito de Deus, escreva com fé nos comentários: quero prosperar para servir ao reino. Descansar em Deus é a última chave da prosperidade, Pai. Depois de tudo o que oramos, clamamos, renunciamos e declaramos, hoje é dia de descansar. Descansar com a certeza de que não estamos sozinhos. Descansar com fé no coração. Com os olhos fechados, mas com o espírito em paz, porque o Senhor já está agindo. A tua palavra em Salmos 23:1 é o nosso selo final. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a promessa que encerra toda a ansiedade, que acalma as vozes do medo, que silencia as preocupações, que desfaz a ideia de que precisamos controlar tudo para sermos sustentados. Senhor, hoje eu entrego o controle da minha vida financeira em tuas mãos. A minha renda, os meus projetos, as contas do mês, as decisões difíceis, as portas que ainda não se abriram. Tudo agora pertence a ti. Seja o meu pastor também nessa área. Guia-me com sabedoria. Livra-me de escolhas impensadas. Fala ao meu coração quando surgir o desespero e me ensina que a provisão não depende do sistema, mas da tua fidelidade. Hoje eu oro, não para pedir mais, mas para dizer: obrigado por tudo que o Senhor já está destravando. Obrigado pelas ideias que virão, pelas conexões que vão surgir, pelas contas que serão pagas, pela abundância que já está a caminho. A minha casa te pertence, o meu sustento vem de ti, e a minha confiança está firmada no teu nome. Se essa oração selou sua fé, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Muito obrigado por ter estado conosco nesta oração no nosso canal Jesus no Oceano Sagrado da Graça. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like, para continuar recebendo orações que tocam o céu e transformam vidas. Que a paz de Cristo permaneça sobre você e sua casa.